Olá pessoal, eu me chamo Pavla Cavalcante, sou biomédica, especialista em análises clínicas toxicológicas e atualmente eu curso mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, o PPGIBA, pela Universidade Federal do Amazonas. Hoje eu estou aqui para dar uma aulinha para vocês sobre o complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, e eu espero que vocês gostem. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o complexo principal de histocompatibilidade, o MHC. O que é o MHC? O MHC, do inglês Major Histocompatibility Complex, é o gene mais polimórfico descrito no nosso organismo. Esta característica foi moldada pela evolução para haver uma grande variabilidade do MHC para o reconhecimento de diversos antígenos. Ele é semelhante ao HLA, antígeno leucocitário humano, e está bem organizado no nosso genoma. O nome da molécula de MHC é derivado de seu descobrimento, complexo de histocompatibilidade, relacionado com a compatibilidade em tecidos. A mudança gênica ocorre em alguns aminoácidos que modificam a forma para diferentes pessoas, no entanto, não alteram sua função. É importante lembrar que o MHC foi descoberto a partir de estudos de transplante de tecidos e somente muitos anos mais tarde foram elucidadas a estrutura e função das moléculas do MHC. O MHC humano foi descoberto através da procura por moléculas de superfície celular em um indivíduo que seriam reconhecidos como estrangeiros para outro indivíduo. Quando o MHC foi descoberto, o seu único papel era na rejeição de enxerto. Mas isso era um enigma para os imunologistas, porque o transplante não é um fenômeno natural. Por isso, anos depois, descobriu-se que os genes do MHC são importantes para proteínas antigênicas para todas as respostas imunes. E sobre as respostas imunológicas, eu vou falar a seguir como elas ocorrem. Então, existem duas moléculas do MHC, a de classe 1 e a de classe 2. A molécula de classe 1 ela é expressa em todas as células nucleadas, enquanto que a molécula de classe 2 é expressa somente em alguns leucócitos, células apresentadoras de antígenos e células epiteliais do timo. As moléculas de classe 1 são compostas por uma cadeia alfa-polimórfica não covalentemente ligada à microglobulina beta-2 não polimórfica. O diagrama ao lado direito das fitas apresenta a estrutura da porção extracelular da molécula ligada a um peptídeo. Essa molécula de MHC de classe 1 é responsável por reconhecer antígenos intracelulares e apresentá-los aos linfócitos TCD8 positivo. O linfócito TCD8 vai se ligar ao domínio alfa-3 e quando ele se liga ao domínio alfa-3 do MHC1, se tiver algum antígeno ligado ao domínio de ligação com o antígeno, ele vai ser ativado para desencadear uma resposta contra esta célula que está sendo infectada. As moléculas de MHC de classe 2 são compostas por uma cadeia alfa-polimórfica não covalente ligada a uma cadeia beta-polimórfica. O diagrama das fitas ao lado direito mostra a estrutura da porção extracelular da molécula com um peptídeo ligado. Esta molécula é responsável por reconhecer antígenos extracelulares e apresentá-los ao linfócito TCD4 positivo. Se o linfócito TCD4 reconhecer o domínio beta-2 e se tiver algum antígeno ligado ao domínio de ligação com o antígeno, esse linfócito vai reconhecer esse domínio e vai desencadear uma resposta imune contra o agente extracelular. Bom, se existem dois tipos de MHC, existem duas vias de processamento. Aquela que envolve o antígeno no citossol vai entrar na via citossólica, e aquela na qual participa o antígeno externo que foi endocitado vai entrar na via endocítica. Vou começar falando sobre a via endocítica. Então, aqui temos uma célula. O antígeno extracelular circulante é reconhecido por uma célula apresentadora de antígeno.
que irá fagocitar esse antígeno e formar uma estrutura chamada de fagossomo, que é como uma vesícula que contém um agente extracelular internalizado ali. Quando o fagossomo é formado, em seguida, uma vesícula proveniente do lisossomo se funde com o fagossomo para formar o fagolisossomo, que possui enzimas importantes para digerir o agente agressor extracelular para formar fragmentos peptídicos. Quando esses fragmentos são formados, o MHC de classe 2 é sintetizado concomitantemente no retículo endoplasmático, migra para o complexo de Golgi e vai migrando de uma cisterna para a outra até chegar numa vesícula. Chegando nessa vesícula do complexo de Golgi, ele migra até chegar nos fragmentos peptídicos que foram digeridos pelo fagolisossomo. Quando essa vesícula proveniente do complexo de Golgi se funde com a vesícula contendo os fragmentos peptídicos, ocorre a fusão e a ligação do MHC de classe 2 com o antígeno das vesículas dos fragmentos, que vai formar o MHC de classe 2 mais antígeno. O MHC de classe 2 possui um clipe no sítio de ligação com o antígeno. Então, quando ele entra em contato com esse antígeno, esse clipe é removido para o antígeno se ligar à porção. Então, o MHC já fundido com o antígeno vai ser encaminhado para a membrana citoplasmática para ficar externalizado e então ele vai estar pronto para ser reconhecido pela célula TCD4 positivo. O TCR, receptor da célula T, vai reconhecer o antígeno proveniente da TCD4 positivo e vai ativar os linfócitos para acontecer as respostas imunológicas. Após esse reconhecimento, o papel da TCD4 positivo é ativar os macrófagos para destruírem os antígenos fagocitados e auxiliar na secreção de anticorpos pelas células B, para que as mesmas se liguem aos antígenos. E sobre a via citossólica? Então, temos uma célula e ocorre da seguinte forma. O antígeno intracelular, geralmente decorrente de infecção viral, diferente do agente extracelular, não será processado via lisossomo fagolisossomo. Ele vai ser processado por uma grande proteína chamada de proteossomo, que vai capturar esse antígeno e vai digeri-lo inteiro para formar fragmentos peptídicos que vão entrar no retículo endoplasmático, juntamente com uma proteína chamada de TAP, que é um transportador de antígeno intracelular. Quando esse antígeno entra no retículo endoplasmático, o MHC de classe 1 é sintetizado no retículo endoplasmático também, formando uma vesícula que vai migrar para a membrana citoplasmática para formar o complexo MHC de classe 1 mais antígeno. O MHC de classe 1 mais antígeno intracelular vão ser reconhecidos pelo linfócito T citotóxico através de seu TCR, seu receptor de célula T, para gerar uma resposta imunológica. Após esse reconhecimento, o papel do linfócito TCD8 positivo é matar as células-alvos e expressar os antígenos. Então, pessoal, para finalizar a minha aula, eu vou falar para vocês dos receptores de linfócitos, os TCRs. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles. O que eles são? Então, os TCRs são proteínas específicas ancoradas na membrana dos linfócitos que são necessárias para que esses linfócitos consigam reconhecer o antígeno apresentado pelas células apresentadoras de antígenos. Mas, alguns deles não vão se associar ao MHC. É importante se lembrar disso. Apenas os TCRs do tipo alfa e beta são restritos ao MHC, pois estes sim reconhecem apenas fragmentos peptídicos. Então, a referência que eu utilizei foi o ABAS. Muito obrigada por terem assistido. Se inscrevam no nosso canal, deem um joinha no vídeo, se cuidem nessa pandemia e até a próxima!